Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a segunda parte da nossa leitura das questões da nossa avaliação de língua portuguesa do primeiro bimestre, ok? Nós vamos lá continuar agora na questão de número 6, que está aí na página 3 da nossa prova. Então vamos lá. O trecho do texto a seguir discorre sobre a plataforma de streaming Netflix, que assumiu o controle de um antigo cinema de Nova York, nos Estados Unidos. Leia-o para responder a próxima questão. Então vamos lá. Netflix salva, ou seja, entre aspas, Netflix salva antigo cinema de Nova York para lançar seus filmes. De acordo com a imprensa especializada, a Netflix vem tentando há anos assumir o controle de algum cinema, pois está tendo problemas para os canais nacionais exibirem alguns de seus filmes por um tempo limitado antes que eles estejam disponíveis em streaming. Foi o caso de Roma, entre aspas, de Alfonso Cuarón, que ganhou 3 Oscars no ano passado. Okay? Então vamos ler lá para responder. As palavras salva e Roma encontram-se entre aspas, por quê? Então, olha só aqui, gente. Salva está entre aspas aqui em cima, né? Netflix salva antigo cinema de Nova York para lançar seus filmes, o salva entre aspas. E logo depois aqui embaixo, Roma, a palavra Roma. Foi o caso de Roma, de Alfonso Cuarón, que ganhou 3 Oscars no ano passado. Então, essas duas palavras estão entre aspas. As palavras salva e Roma encontram-se entre aspas por quê? Vamos ver. A primeira palavra indica o nome de um filme produzido pela Netflix. A segunda, uma citação. Então, ele está dizendo que a palavra salva, que seria a primeira, indica o nome de um filme produzido pela Netflix. E a segunda palavra, Roma, que seria a segunda, uma citação. Certo ou errado? B. As duas palavras indicam citações irônicas sobre os problemas que a Netflix teve com os canais nacionais. C. A primeira palavra, salva, apresenta um sentido irônico. A segunda palavra, Roma, indica o nome de um filme de Alfonso Cuarón. E D. As duas palavras indicam nomes de filmes produzidos por Alfonso Cuarón para lançamento na Netflix. Então, observa direitinho qual é a opção correta para que você possa responder, ok? Então, vamos lá na próxima página, página 4, a questão de número 7. O trecho do texto a seguir discorre sobre o monitoramento constante das comunidades de animais silvestres feito pela Associação Brasileira de Energia Eólica. Leia-o para responder a próxima questão. Se você não se lembra, energia eólica é aquela que é produzida pelo vento, pelo movimento do vento. Especialmente no Nordeste brasileiro, nós temos umas torres enormes, né, com aquelas pás gigantes que vão girando conforme o vento e ali vai produzindo energia, tá bom? Então vamos lá ver o texto. A Associação Brasileira de Energia Eólica, ABEólica, afirmou que tem monitorado constantemente comunidades de animais silvestres. Isso ajudará de forma bastante significativa a médio e longo prazo a monitorar e compreender os reais fatores que podem contribuir com quaisquer alterações de riqueza das espécies, diz a entidade. A associação também afirma que as fazendas de geração de energia, além de evitar incêndios e gerar renda para produtores rurais, também inibem a presença de caçadores e a supressão ilegal de vegetação, ameaças concretas à preservação destes animais. Ok? Então vamos ver qual é que nos diz a questão 7. Qual é? No último parágrafo do texto, o uso das aspas e dos parênteses indicam. Então, olha só. Vamos localizar o último parágrafo do texto, não é? Então, aqui, ó, primeiro parágrafo, certo? Opa, ó, primeiro parágrafo. Depois, segundo parágrafo. E, por fim, o último parágrafo. Então, o último parágrafo começa em associação.
Observe que tem uma parte aqui, ó, que vem entre aspas. Tudo isso está entre aspas, beleza? Né? Inibem a presença de caçadores e a supressão ilegal de vegetação, ameaças concretas à preservação destes animais. Então, isso vem entre aspas. E uma parte vem entre parênteses, que é de vegetação. Então, é isso que ele está pedindo para a gente analisar. Então, vamos lá. Vou subir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. No último parágrafo do trecho, o uso das aspas e dos parênteses indicam a. O sentido irônico da fala da associação e o comentário sobre o assunto. B. A reflexão sobre a inibição de caçadores e a observação sobre os vegetais. C. O comentário sobre a AB eólica e a reflexão sobre o que é supressão ilegal. D. A citação do que disse a AB eólica e a explicação do que é a supressão ilegal. Então, você vai olhar, vai analisar qual é a afirmação que fala sobre o uso das aspas e dos parênteses neste último parágrafo do texto para poder responder a 7, aquela que estiver correta. Beleza? Vamos para a pergunta de número 8, que começa aqui com essa tirinha de Ivo viu a uva. Então vamos lá, gente. A tirinha de Ivo viu a uva mostra um professor de biologia e os alunos em sala de aula. Leia-a para responder as duas próximas questões. Então vamos lá. Classe, quem leu o capítulo do livro de biologia que pedi para ler na aula passada? Ninguém? Gente, assim não dá. Que falta de comprometimento. Vocês têm que ser mais responsáveis. Hoje a aula acaba mais cedo porque vai ter reunião pedagógica com os professores. Mas na próxima aula quero isso lido. Você leu o relatório que o diretor passou na reunião passada? Putz, não li. Você também não. Ei! E assim terminou a nossa leitura da tirinha do Ivo viu a uva. Tudo bem? A questão, gente, está na página seguinte, na página 5. Vamos lá? Aqui, ó, questão 8. O humor da tirinha está presente. A. No diálogo do professor com os alunos nos 3 primeiros quadrinhos, quando pede a eles que leiam um capítulo para a próxima aula. B. No fato de o professor chamar a atenção dos alunos por não terem lido o livro e no final ele também não ter lido o relatório passado pelo diretor. C. Na expressão de surpresa no rosto do professor, quando ele percebe que nenhum aluno leu o capítulo do livro que ele havia pedido. E D de dado, nos balões do primeiro quadrinho, que apresentam 3 pontos para indicar que os alunos estão falando todos ao mesmo tempo. Onde que é que está o humor dessa tirinha? A, B, C ou D? Responde aí e nós vamos para a questão de número 9, a penúltima. O formato dos balões dos 2 personagens no quarto quadrinho indica que eles... Então, olha só, gente. O quarto quadrinho, este aqui, não é? Onde diz assim, você leu o relatório que o diretor passou na reunião passada? Putz, não li, você também não. Então, é esse que eu estou destacando para você. Olha só o formato dos balões aqui, que é diferente dos anteriores. Tudo bem? Então, ele quer saber por que tem esse formato aqui. Vamos lá ver? 9. O formato dos balões dos 2 personagens no quarto quadrinho indica que eles estão A. Gritando. B de bola, pensando. C. Cochichando. D de dado, cantando. Você analisa e escolhe qual é a opção correta. A, B, C ou D. Por fim, temos a nossa última questão e vamos ler este texto. O texto História do Céu é uma lenda indígena que explica que o céu já existia, porém ainda estava se formando. Leia-o para responder a próxima questão, ok? História do Céu, lenda indígena.
já existia o céu, mas ainda estava se formando. O céu ainda estava se criando. Era baixo de um lado, não era como hoje. Era igual a uma onda levantando só de um lado. O povo antigo não queria o céu e foram tentar derrubar com o machado. Eles batiam, abriam um buraco no céu, mas ele fechava imediatamente. Eles batiam de novo, abriam um buraco e o buraco se fechava. Foram batendo, batendo com o machado e os buracos fechando. Iam se revezando. Cada um batia um pouco com o machado. Iam cortando e o céu se fechando. Então desistiram de derrubar. Vamos deixar. Não estamos conseguindo cortar o céu. Foi assim. Assim que o povo antigo tentou derrubar o céu. Assim que se criou o céu. Que legal, não é, gente? Olha só a última questão, a 10. A lenda História do Céu explica A. O jeito como o céu foi derrubado pelos antigos. B. A maneira como o céu foi criado, segundo estudiosos da ciência. C. O modo que o povo antigo usou para construir o céu. E D de dado, a forma como o céu foi criado de maneira fantasiosa. Então você vai ler com bastante atenção para poder responder A, B, C ou D. Tudo bem? Pessoal, feito isto, respondidas as 10 questões da prova, ela acabou. Esta parte de produção textual, que começa na página 6 e vai até a página 7, não é preciso responder. A nossa prova termina aqui na página 5 com as 10 questões, tá bom? Um abraço, até mais, a gente se fala em outro momento. Tchau, tchau!